Mas um país africano está sangrento durante o processo eleitoral. O que é que está a acontecer no Uganda? Eu trouxe aqui alguns takes, vamos agora ver os vídeos, depois voltamos para os respectivos comentários. Vamos começar por haver uma contagem de votos em uma das mesas. Chakulani é o Roberto Kyagulanyi, que é o Bobi Wine, opositor de Museveni. Estamos aqui a olhar a contagem de uma mesa onde só está a sair o nome de Bobi Wine. Vamos aqui ver as declarações do porta-voz da Comissão Nacional das Eleições e depois vamos aqui ver outros takes. O que é que eles estão a dizer em relação aos resultados das eleições no Uganda? These are the first preliminary results of the presidential elections that the Commission has received and ascertained so far. Total number of registered voters, 21,649,067 on the National Voters Register. The total number of polling stations, 50,739. Results, the total number of polling stations from which we have received the results at this point in time, 133, representing 0.26% of total polling stations. These are so far the results per presidential candidate. Bulira Frank Kavinga, Party RPP, votes received so far 84, representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kaswante Robert, Party NPP, total number of votes 66, representing 0.29% of the valid votes cast for candidates. Excuse me. Kyagulanyi Sentam Robert, NUP, 7,753 votes, representing 33.64% of the valid votes cast for the candidates. Portanto, aqui, enquanto se fazia a leitura dos votos, vemos que o Yoweri Museveni está com 80% de votos e Bobi Wine com 15%. Estamos aqui no momento em que Bobi Wine foi detido pela polícia na sua residência um dia depois das eleições. 3 minutes. It's okay. If you have not disappeared from here, I will move you by force. It's okay. 3. It's okay. We are at the residence of one of the presidential candidates, Robert Kyagulanyi, who is contesting on the National Unity Platform flag. This is his residence. It has been under surveillance by police ever since the campaigns ended. That was on the 13th of January. We have been informed that we must leave this place. That is the order that we have gotten from police, and indeed we must vacate as they have ordered us to go. And they are saying we cannot access him today, and so we have to leave. And above his residence, there has been surveillance since he came back from the campaign trail, where there is a drone that flies above his residence, and you can see it's quite a formidable force around here. It is to deter him from leaving his residence, just in case he wants to do so. And we have been also been told that we cannot access him today
and thus we should go back, meaning he's not supposed to be receiving visitors at his residence. We are going to abide by their orders. We've been given 3 minutes to leave this very place, and you can see also here on this side, the police have already blocked the route to his residence, meaning no more vehicles allowed to pass for the moment, and it's not clear when they will be allowing people to get here. But this is likely to happen until the Electoral Commission chairperson announces the winner of the recently concluded presidential elections. Back to you in the studio. The situation, as you've seen, is quite tense in Magere. Portanto, este cenário, o cenário que está agora a acontecer, e em termos de resultados, mas não antes de mostrar aqui uma entrevista muito interessante do presidente Yoweri Museveni à Sky News, onde ele traz algumas revelações em volta do cenário político daquele país. If I'm available, not dead, not senile, but I'm still around, and I have some knowledge. If you are really serious about your country, why would you not want to take advantage of me if I'm still able? I mean, what do you think of the young people who do want change, who want someone else to govern? Do you think that that's not sensible? That was what you wanted as a rebel leader. No, me, I did not. I was actually dying to work with old people because we needed them. Unless you are not serious, these problems are big problems. And if you have got a big problem, the more hands, the better. Youth unemployment, it's still very high, and young people feel like they need more opportunities. And when an internet shutdown happens, they feel repressed, they feel silenced because the internet is a tool of the youth. What are you offering them substantially over the next 5 years? We are the ones who built the internet, the one you are talking about. We are the ones who built it. So the shutting it down is because of dealing with criminals who want to use that infrastructure to destabilize our country. It is temporary, it is short term, but we're the ones who built the internet. Do you believe there hasn't been a single candidate that could take your place in the last 6 election cycles? They cannot. They would have been elected if they were there. They were not elected. I mean, every election since 1996 has been marred by accusations of rigging, of repression, of crushing opposition and voices of dissent. The only people who rig are the opposition. It is not us. Then they would have won if they'd rigged it. They are not able to, because we are so popular, that even if they rig, they can't manage to overturn or defeat us. We are so popular. President Museveni, I want to ask you about your main contender, Bobi Wine. Your government has targeted him quite aggressively since 2018. Why? What threat does he pose to Uganda? Bobi Wine breaks the law. That's why there are other people in opposition. You don't find having problems with them. But if you take each case, you'll find that he's breaking the law. But why the violence? Why the violence from your security forces? Yeah, it is Bobi Wine who is violent. I mean, his supporters have been beaten with batons. One has been shot in the head. The beating was a mistake, but the Bobi Wine, you see, these towns here are quite crowded. So we don't encourage processions or rallies in the towns, in the streets. You've ruled Uganda for half your life. Are you planning to rule for the rest of your life? That is for the people to decide. Uau! Essa entrevista é profunda, porque a senhora fez perguntas que qualquer cidadão gostava de fazer ao presidente Museveni, perguntas diretas, sem medo. Também o mesmo respondeu com muita retórica e ainda falou que fomos nós que construímos a internet. Interessante. Faz like neste vídeo, subscreve e partilha, se faz favor, para que esta matéria aqui seja entregue a muito mais cidadãos do bem. Mas pessoas querem saber o que está a acontecer em África, primeiras eleições no continente africano 2026.
Uganda, que é liderado por Yoweri Museveni, um homem que chegou ao poder como sendo o salvador, libertador do país e que já dura a sua governação há mais de 40 anos. O homem tem 81 anos, ainda vai governar por mais próximos 5 anos, segundo aquilo que os resultados. Este é, infelizmente, o panorama do Uganda, onde, nesse momento, segundo dados oficiais, o senhor Yoweri Museveni está com 70% de votos e o senhor Kyagulanyi, ou Bobi Wine, está com 19% dos votos, mas quando naquele vídeo que nós aqui mostramos, os votos eram todos para o senhor Kyagulanyi, ou Bobi Wine. Infelizmente, eu tenho muito a lamentar que a África, se nós aqui olharmos para os nossos independentistas, aqueles que não morreram, que governaram os países africanos, não conheço um que conseguiu levar a África a um IDH em volta dos 0,9%. Aqueles que não morreram tiveram de exilar-se, como o caso do Kwame Nkrumah, e outros tiveram de ser mortos, como o caso de Lumumba. E os que governaram durante 30, 40 anos, temos muitos casos, estão em países onde o IDH, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico são uma lástima. Portanto, isso cria dúvidas sobre a razão pela qual estão a governar esses países há 40, 30 anos. Porque ninguém votaria uma pessoa durante 10 anos, 3 mandatos, 4 mandatos, com resultados precários como nós temos. Deverá existir uma força sobrenatural que ponha esses senhores nesses lugares. O senhor Yoweri Museveni tem discursos muito fortes, um senhor muito inteligente, muito sábio. Aliás, se você ouvir as suas próprias entrevistas, vai aprender bastante. É muito inteligente, é muito sábio, ok? Mas em termos de governação, desculpe dizer, é uma decepção. E pelo que tudo indica, dizem os críticos, e eu acho que estão certos, quando dizem que o senhor Yoweri Museveni é apenas, nesse momento, um testa de ferro no Uganda. Quem governa o país é o senhor Muhoozi Kainerugaba, que é o seu filho, que foi indicado como sendo o comandante das Forças Armadas, que segundo informações várias, está a liderar o país e que o senhor Yoweri Museveni é apenas o testa de ferro. Mais de 2.000 pessoas morreram desde o início da campanha eleitoral até no dia 15, quando terminaram as eleições. Nesse momento há muitas manifestações e acreditamos nós que as manifestações vão continuar até que a coisa cesse, como aconteceu, por exemplo, no Moçambique, onde a coisa cessou depois de muitos anos, depois de muitos meses, porque o Uganda também tem essa situação do o mercado informal ser muito vasto, razão pela qual as pessoas não conseguirem permanecer muito tempo nas ruas porque elas têm que voltar para trabalhar. Infelizmente, tudo indica, eu penso que Yoweri Museveni vai governar o país durante 2 anos, ou 3 anos, ou 1 ano, e depois claramente vai ser substituído por alguém, seu filho ou uma outra pessoa. E em relação a Bobi Wine, penso que apenas o futuro a ele pertence, porque nesse momento o Estado foi detido pela força de segurança, por que razão não se sabe, se calhar porque há muitas manifestações no país, e prenderam-no para que ele não faça parte de uma força ou uma outra corrente, então não receba apoio internacional e não só. Ou seja, uma forma aqui de calar a oposição. Tenho muito a lamentar o que está acontecendo no Uganda. Não é esta África que nós sonhamos e não é esta África que estes independentistas queriam nos dar. Eu até penso às vezes que os nossos independentistas foram levados para este caminho de destruir a África. Foram levados quando perceberam já era tarde demais, a razão pela qual não conseguem deixar o poder. Agora, foram levados por quem? Pelo interesse próprio, pela ganância própria, pela ambição própria, também claramente por alguns negócios que foram fazendo com outras forças internacionais que agora não podem largar. Se largarem, perdem tudo. Senão mesmo, inclusive, a própria vida, acredito. Diz-me aqui em comentários qual é a sua opinião em volta do que está acontecendo no Uganda. Faz um like, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.